So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. E quem diria que Imola deixou saudades, hein? Mas não é? No último GP de Imola desta atual iteração da Fórmula 1, o GP foi muito bom, a corrida foi muito boa, a classificação foi muito boa e tivemos vitória de Max Verstappen com alguma facilidade, inclusive. Algo que não se esperava neste momento McLaren do mundo, né? Momento McLaren do mundo. Um bom jeito de falar as coisas. É que assim, eu podia puxar a abertura de uma outra forma, falando assim, tipo que nem o bota a casaca, tira a casaca, bota a casaca. Tem campeonato, não tem campeonato, tem campeonato, não tem campeonato. Mas eu vou ser um pouquinho mais reticente quanto isso, entendeu? Vou esperar pelo menos até a Espanha, porque esse fim de semana nos leva a crer que tem um campeonato, mas eu não vou falar isso. Vamos esperar, vamos bora pra pauta enquanto isso. O pódio foi de Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri. Eu queria, antes de a gente falar de classificação, que eu acho que foi muito interessante, Sim. Eu queria só chamar muita atenção de que foi quase aquele filme Como Perder um Homem em 10 Dias, foi a versão Como Perder uma Corrida em 30 Minutos, da McLaren. Não que o Verstappen tivesse com problemas, não tava, a McLaren não tava na frente do Verstappen, mas eles tinham 2 pilotos contra 1, né? Então você tinha alguma chance de fazer um negócio diferente, de lutar com os 2 pilotos e tal. E a McLaren, erro do Oscar Piastri na largada, que deixou a porta abertíssima pro Verstappen. Errou rude na largada. E depois a McLaren parando o Norris antes do Verstappen, que foi logo antes do safety car, e deu uma parada de virtual safety car de lambuja pro Verstappen. E aí, Verstappen só gerenciou. Foi só levar pra casa, porque foi muito fácil. E depois, quando teve o safety car de verdade, eles ainda demoraram para colocar o Piastri para dentro, então o Piastri correu o risco de verdade de perder a terceira posição. É engraçado você citar esse filme Como Perder um Homem em 10 Dias, porque uma pequena história. Recentemente eu comecei a assistir esse filme e no terceiro ato desse filme eu tive que parar. Eu tava vendo junto com a minha namorada e eu não terminei de ver o filme e aí ela falou que ela terminou de ver o filme. Eu falei, então eu vou terminar de ver o filme depois de uma discussão, né? Não se faz isso, você não começa a assistir uma coisa e termina sozinho, né? Tá a regra, não pode acontecer isso. E eu fui olhar e a Netflix tinha tirado do catálogo. Então, assim, todo esse movimento me lembrou muito a estratégia do Bortoleto, né? Porque o coitado, ele foi muito bem. Montou tudo certinho pra corrida dele. Mas a Sauber esqueceu de dar um final pra corrida dele, né? Gente, o que a Sauber fez com o Bortoleto foi inexplicável. Inexplicável. Mas enfim, eu só citei isso pra não perder o gancho do filme. Mas voltando à ponta o que aconteceu lá na frente, é o que a gente fala. E parece que... Na verdade, eles não escutam porque os pilotos não ouvem um box, box, box. Talvez o Gabriel Bortoleto um dia ouça. Mas, cara, você não pode dormir com o Max, cara. Assim, o Felipe jogou um vídeo genial no grupo, né? Como se fosse um rádio do Russell falando, mas o que é essa música que tá passando do meu lado aqui? Aí quando vê é o Max. Max vai passando por ele, passando pelo Piastri e indo embora pra ganhar a prova, né? Na largada ali. Tipo, ele fez uma largada a lá Max Verstappen mesmo, né? Porque a gente fala lá a parte boa do Verstappen, né? Ele sabia que a largada dele não era ali, logo, tipo, pular na frente. Que ele tinha até a outra curva lá e é de um cara que já disputou campeonato naquelas curvas ali. Então ele sabe que a largada não acaba logo ali na frente. E a partir disso, o desempenho do Max, assim, é aquela questão que eu falei no grupo também. Se a Red Bull for campeã com o Max esse ano, só nessa questão de pista travada e condição adversa com o Max vencendo, vai ser um título maior do que foi em 2021, entende? Porque é Max
maximizar muito quando a situação não é favorável pra você, assim. Porque em condições normais de temperatura e pressão o que nos leva a crer até o momento é que só vai dar McLaren. E a McLaren, mais uma vez, dormiu no ponto. E eu já trago uma ressalva, eu gostaria de ouvir a Aninha falar sobre isso, porque se é o Lando fazendo aquela largada do Piastri, o mundo tinha caído em cima da cabeça dele. Sim, nossa, com certeza, mas com certeza. Por isso que eu fiz questão de falar, o Piastri errou rude. Ele demorou pra largar, a largada dele não foi rápida o suficiente, né? A resposta dele não foi rápida o suficiente. E ele tentou bloquear o Russell, só que quando ele foi bloquear o Russell, ele abriu completamente a porta pro Verstappen, e o Verstappen pegou um vácuo ali naquele espaço, que me lembrou aquela largada de Austin do ano passado, que o Leclerc passou 3 de uma vez, porque a galera resolveu que, não, vamos aqui brigar e ficar todo mundo na esquerda e deixar a direita aqui aberta, e aí o Leclerc pulou na ponta. Foi a mesma coisa, a galera esqueceu de quem tava atrás, e quem tava atrás era Max Verstappen, sabe? O Piastri simplesmente abriu a porta, travou o Russell, então o Russell ficou numa posição em que ele não conseguia se defender do Verstappen também. E aí, amigo, abraço, porque aonde ele colocou aquele carro, poucos pilotos colocariam. Aonde o Verstappen colocou aquele carro, chegar no ápex da curva do jeito que ele chegou, poucos pilotos colocariam e poucos conseguiriam fazer aquela curva sem botar o amiguinho pra fora. E aí, eu vou também dar aí, ao contrário, eu vou dar uma realçada aí no Piastri, porque o Piastri não tirou o pé na disputa da curva. Ele perdeu a curva, mas ele perdeu a curva porque o Verstappen estava mais rápido, tinha pego ali todo um embalo, entrou com mais velocidade na curva, conseguiu manter a velocidade e o carro tinha mais tração. Mas o Piastri não tirou o pé, não. Assim, tirar o pé, não. Ele tirou o suficiente quando ele já tinha perdido a posição e aí ele tem que dar o espaço, que é justo, mas ele não tirou o pé. Isso aí eu vou dar uma levantada na moral dele, porque realmente é uma coisa que é difícil de ver. Você via ali brigando com o Verstappen, quem não tira o pé é Leclerc, é Russell e é Hamilton, né? Então o Piastri tá entrando pra essa listinha. Até porque a McLaren fez o favor de tirar todos os pés dele. Porra, mesmo. Olha, aí o Piastri teve 2 questões. Ele teve o mesmo azar do Leclerc, que foi do Virtual Safety Car, porque quando o Leclerc parou, eu falei assim, gente, a Ferrari está maluca. Mas ele estava preso num trem de DRS. E o Piastri foi e fez a mesma coisa, seguiu a estratégia do Leclerc. Ele, o Russell e tal. E ali, só o Leclerc sozinho deu undercut em 6. Naquela ali. Mas, parando ali, o Piastri e o Russell deram uma salvada naquele momento, né? Como tudo que estava acontecendo, eles deram uma salvada nas posições deles. E aí as equipes começaram com estratégias divididas, né? Pro Verstappen não valia a pena, obviamente, o Verstappen estava lá na frente, não tinha nada a ver. A McLaren dividiu a estratégia, a Ferrari dividiu a estratégia. E a Mercedes também. Quando deu o Virtual Safety Car, a galera que tinha parado e que tinha sim tido vantagem naquele momento, naquela parada cedo, perdeu essa vantagem. E aí foi o azar do Piastri, que foi o mesmo do Leclerc. Que esse primeiro Virtual Safety Car foi muito mal localizado. Porque ele foi logo ali, na hora que a galera de médio que tava jogando pra frente ia ter que começar a parar. Tanto é que o Norris parou. Então, assim, se aquele Virtual Safety Car espera mais, sei lá, 3, 4 voltas, aquela galera da frente já ia estar começando a parar, não ia ter jeito, e a vantagem deles ia se manter. Talvez fosse até maior, porque aí eles poderiam sim entrar pra parar e colocar um pneu novo e manter a posição, né? Então, assim, mais 3 ou 4 voltas pra esse Virtual Safety Car acontecer, e a história podia ser muito diferente, muito diferente. Coisas absolutamente normais de corrida. Inclusive teve um ponto, eu vi agora há pouco o vídeo da Serrazoli sobre o fim de semana, e ela relatou, e isso a gente vai ter que trazer daqui a pouco quando eu vou falar do Bortoleto, que teve piloto que fez essa primeira parada cedo, achando que o pneu estava indo embora, mas que não entendeu que era ou turbulência de vento, ou um estado de degradação do pneu, porque, vale lembrar, esse fim de semana foi a estreia do C6, né? Do composto mais macio. Sim. Então o médio era o macio que eles estavam acostumados. Que mostra uma lerdeza, sim, na verdade, se o cara não percebeu isso. E vários parecem não perceberam isso. Mas, enfim, o lance é que, assim, muita gente parou achando que o pneu tava derretendo mais cedo. E não tava, era só um estágio. Uma pessoa que provavelmente entendeu isso e conseguiu levar além da metade da prova foi o Verstappen. Então, assim, como se não bastasse ele ter encontrado um ritmo nesse carro, a experiência, né, faz a diferença nesse momento, assim. Sim, eu acho que sim.
Mas o Verstappen não é parâmetro nessa corrida porque ele não tinha ar sujo. Só aí o pneu dele já começa a degradar de forma diferente. Ele não ficou preso em trem de DRS. Ele tava, assim, na melhor situação para ele gerenciar pneu, gerenciar as voltas dele e manter o pneu da melhor forma possível. Ele era o cara que mais tinha chance de levar esse pneu lá pra frente. Aí, dá pra gente colocar aí quem pode ter entendido um pouco melhor isso, o próprio Norris, assim, eu acho que quando ele parou, realmente era, assim, o momento que o pneu ia começar a decair, mas isso já tinha passado coisa pra caramba, a galera já tinha parado. O Leclerc parou porque ele estava num trem de DRS, ele não ia conseguir ultrapassar mais ninguém, ele estava em nono na hora, e ele tava falando, cara, eu cheguei num trem de DRS e daqui eu não saio, porque não vai dar. E ali tinha uma galera boa e todo mundo no DRS, por causa do Russell. O Russell tava segurando a galera, né? O Piastri tava em segundo, aí o Russell em terceiro, e o Russell tava segurando todo mundo. Se eu não me engano, foi isso. E aí tinha Norris, Russell, Alonso, tinha Sainz, eu acho. Posso estar errada, mas tinha uma boa galera ali até chegar no Leclerc. Era um puta de um trem de DRS. E essa galera que tava no trem, o pneu deles, com certeza absoluta, eles estavam sentindo mais dificuldade. O que me espanta, na verdade, foi a parada do Oscar. Do Piastri não tem explicação não, cara. A parada do Oscar foi essa parada enganada. Foi essa parada de quem não entendeu as etapas do pneu. Não, eu vi gente falando que o Oscar parou pra marcar o Leclerc. Não fazia o menor sentido, gente. Não fazia o menor sentido. O Oscar tava lá na frente, ele tinha que marcar o Verstappen. Ele tinha que seguir, no mínimo, fazer o que o Verstappen fez. Tá fazendo. Se o Verstappen não tá entrando, tu não entra junto, a não ser que você tenha problema de pneu. Então, eu acredito sim que ele tava sentindo o pneu e achou que não fosse melhorar. O Russell parou pra marcar o Piastri. Ponto. O Russell parou pra marcar o Piastri. Isso não tem nem dúvida. É algo que o Russell sempre faz também, né? E ali era o que o Russell tinha que fazer, eu acho. Eu acho que naquela situação ali do início da corrida, se o Piastri parou, o Russell para. Ponto. Não tinha muito o que fazer. Aí a McLaren dividiu a estratégia. Norris ficou. O Norris ficou e aí passou dessa fase do pneu. E quando o Russell sai, o Norris deslancha, né? E a galera que tá atrás dele começa a abrir o trem de DRS. Então uma galera começa a conseguir fazer o pneu funcionar de novo, né? Sai dessa questão do ar sujo do DRS que tava ali, né? O único, acho que ficou na pista com DRS, ali em trenzinho de DRS, foi o Hamilton com o Antonelli, só que os dois estavam de pneu duros, então os dois de fato tinham que ficar até, né, ficar mais na pista mesmo, era essa a estratégia. Mas realmente, assim, o único que eu vejo que pode ter realmente sido enganado pelos pneus ali foi o Piastri e a McLaren. Eu acho mais a McLaren do que o Piastri, sinceramente. Justo. Acredito também. Mas tem também a questão da experiência, né? O Piastri não tem tanta experiência assim, né? É o que a gente fala. Ele tá no ano que ele precisa mostrar que ele tá ali. Mas ainda assim, ele ainda não é ainda não tá no top do top de experiência dele na Fórmula 1, né? Então, se ele for enganado por um pneu desse jeito, não é algo tão assustador. Antes da gente entrar na classificação, será que a Red Bull chegou? Olha, assim, a gente tá falando, vamos ver o que vai rolar na Espanha. A Espanha, não sei o que lá, a Espanha. Assim, se a Red Bull chegou, ela vai chegar na Espanha de verdade. E se ela vai chegar na Espanha de verdade, o Max tá muito perto dos caras já, entendeu? Só pra lembrar, né, porque já tem galera batendo no Tsunoda, tadinho. Não, quem bateu foi o Tsunoda. Também. Mas o Max tava com atualizações e o Yuki não. Yuki largou dos pits, né, porque ele bateu no Q1 e chegou em 10º. Visto todo o caos da corrida, ponto. assim, né? Mas aqui, ó, a pontuação tá assim. O Oscar 146, Lando Norris 133, Max Verstappen 124. Tá perto. 124 para 146 são 22 pontos, cara. 22 pontos, o Max tira rindo. Uma vitória do Max e um PT da McLaren. Se der um fim de semana de sprint inspirado do Max, ele vira esse campeonato. Mas enfim, tudo leva a crer, sim, porque não é só o do Max que tá na reta, né? Na verdade, o dele não tá nada na reta. O que tá na reta é o do Horner. O que tá na reta é o da Red Bull, né, no caso. É o Verstappen dar o pé na bunda da Red Bull. E não o contrário. Sim. Ele ainda falou que eu não tenho nenhuma perspectiva de sair da Red Bull assim de semana. Era 400 corridas da Red Bull, né? Ele não ia falar da declaração esquisita. Inclusive, a grande homenagem que a Red Bull fez, né? Cara, a Red Bull muito ridícula, né? A homenagem que fez as 400 corridas, colocar a fonte do número dos carros da fonte da primeira corrida dele.
Uau! Todo mundo reparou, só que não. Não, genial. Mas enfim, a gente tava chegando perto de onde teoricamente começa o campeonato, com uma diferença do Max bem curta para as McLarens no geral, entendeu? Cara, se voltou, tá todo mundo muito fudido, sabe? Porque eles tiveram tempo pra abrir um espaço e não abriram, velho. Cara, eu vi hoje que, de acordo com o The Race, teve uma technical directive, né? Uma diretiva técnica, uma falando da medida dos materiais da prancha de baixo do assoalho, né? Que alguns times tinham achado uma forma de passar do teste que checa o gasto da prancha, que foi, por exemplo, o que fez com que o Hamilton fosse desclassificado, né, na China. Essa TD esclarece quais são os tipos de materiais que podem ser usados na área da prancha e como eles devem ser montados para tentar evitar que os times tentem achar formas de ficar cada vez mais próximos do limite, mas sem ultrapassá-lo, né? Sim. Então, qualquer time que estivesse explorando essa área teve que dar uma levantadinha do carro. A segunda diretiva, diz o The Race, que não mudou nada das interpretações da FIA do regulamento, mas foi uma publicação de uma comunicação entre a FIA e a Red Bull relacionado com algumas questões sobre devices, aparelhos que poderiam ser potencialmente permitidos para ajudar a diminuir a temperatura dos pneus. Que disse que é o grande cheque da McLaren, né? Porque em corridas muito quentes a McLaren consegue gerenciar os pneus muito melhor do que as outras equipes, porque eles conseguem um fluxo de ar melhor naquela área. O canal BR da The Race traduziu o vídeo desse mecanismo da McLaren e tá excelente. Pra quem tiver dúvida, dá uma assistida lá, porque eles traduzem com as imagens, né? Então tem todas as imagens da The Race gringa lá, explicando tudo certinho, o que pode estar acontecendo naquele freio ali. Eu não vou ficar falando aqui, porque ia ficar 10 minutos falando. Mas enfim, adiante. Então, parece que a FIA deixou claro que uma quantidade aí de designs relacionados com o uso de água para resfriar todas as partes da roda e do pneu, além de outros sistemas, não seria permitido. Esse tipo de diálogo entre os times e a FIA, onde ideias são sugeridas somente para serem negadas, é comumente utilizado para fazer com que conceitos rivais apareçam, né? Conceitos que poderiam estar explorando essas gray areas, essas áreas cinzas aí do regulamento. Peraí, então na Fórmula 1 tem um departamento de jogar verde para colher maduro? Mais ou menos isso. É tipo isso. Eles jogam verde para colher maduro. Maravilhoso. Então, eu posso botar o carro a 0,5 milímetros do chão se a placa não tiver gasta? Ah, pode. Ah, mas eu posso estar com o carro a 0,7 e a placa gasta? Não, não pode. Então, assim, eles vão perguntando uns negócios que são absolutamente, parecem, né, ser absolutamente óbvios pra receber a resposta e deixar claro que o coleguinha tá fazendo errado. Maravilhoso. É basicamente isso. Com a FIA publicando pra todos os times esse guia que foi feito pra Red Bull, do que não seria permitido, isso, consequentemente, impediria que qualquer competidor pudesse continuar com qualquer coisa que fizesse parte desse documento. Diz a McLaren que não foi afetada pelas TDs, obviamente. A FIA já checou toda a parte da McLaren dos pneus e tal, já disse que tá tudo ok, né? Disse que é clever, né? É espertinho, mas não tá contra as regras. Mas disse que tem gente achando que mexeu sim. E ainda tem a questão pra Espanha, que vai entrar a TD em ação, finalmente, a TD das Flex Wings na frente, a dianteira, tá? A traseira, qualquer coisa de traseira continua normal. Mas a da frente um post foi do Van Jay, se eu não me engano, que é um cara que faz muitas análises técnicas no Twitter, que ele fez a comparação das asas da Mercedes no Japão e agora em Imola. E aparentemente a Mercedes colocou uma asa traseira que é um pouquinho mais rígida, tá? Tá dobrando menos. Dobrou menos em Imola do que dobrou no Japão. Pode ser que tenha a ver com o fato de que vai mudar o balanço do carro na frente, então aí você tem que ajeitar o balanço do carro atrás, né? Mas a TD não se aplica à asa traseira, né? Só a dianteira. A ver como será na Espanha, mas ainda temos Mônaco no meio do caminho, né? Inclusive, um rápido adendo,
a gente não tá no final do programa ainda, muito longe, mas Mônaco com 2 paradas vai ser ainda mais longa, né? Cara, eu não sei, eu não tenho opinião formada. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Eu não sei. Eu vi uma volta, colocaram no Assetto Corsa, aquele trecho ali antes do... que você faz aquela curvinha fechada, né? Aí desce, aí eles falam de aumentar ali, né? Antes de entrar pro túnel, vai lá na frente e volta assim. Eu vi no Assetto Corsa como que é na cidade de verdade. Não dá pra fazer. É morte na certa. Não dá pra fazer. Tem uma área ali que eu sei que é a área de escape, mas que tem uma chicane que poderia facilmente deixar de existir, e aí a gente poderia ter alguma ultrapassagem, porque ficaria uma reta bem longa, né? Eu não lembro agora exatamente qual é, se é da piscina... Não, mas eu nem falo por isso. Não é da eu piscina. falo que lá no final desse local novo que eles pensaram de expandir, tipo, tem uma curva fechada lá na frente e que tem um prédio, sabe? Tipo assim, um prédio comercial gigante. Não tem como fazer nada ali. Não, essa que eu tô falando, tem uma chicanezinha, que é a parte que eles cortam, eles viram pra esquerda pra depois voltar pra direita, que é um triângulozinho assim, que é colocada no meio da rua. Sim, não, isso tem vários. E aí, essa específica ali, teria espaço pra aquilo ali ser uma reta, já ajudaria um pouquinho. Só que, se eu não me engano, tem uma área de escape ali, e uma área daquelas de retirada de carro mesmo, né? Não é da entrada da tabacaria que eles falam ali? Da tabac? Pode ser. Eu sou péssima com os nomes. Aquilo lá não era chicane, aquilo lá era reto assim mesmo, só que eles fizeram chicane por segurança. Ele saía reto do túnel e lá embaixo. Mas agora... né? Então, tipo assim, sem chance. Bom, voltando pra nossa pauta, já saímos o suficiente. Fomos lá em Mônaco e voltamos. Classificação, que eu acho que foi muito, muito, muito interessante, foi muito legal. Eu dei uma meia cagada pro Q3 por motivos óbvios, né? Ferrari fora no Q2. Que vexame. Já puxou o Ferrari Cash? Não, vamos falar de outras coisas antes. Batida do Tsunoda, no Q1. Eu tava na rua, cara, deu um sentimento tão ruim na hora que vi aquela batida, velho. Nossa, foi muito braba. A sorte que logo depois que parou de rodar o carro, apareceu o rádiozinho dele lá, I'm ok, eu fiquei tranquilo. I'm ok. Foi uma senhora de uma batida. Ele pegou a zebra muito errado. E depois teve a do Colapinto, né, que salvou as Ferraris, também, tá? Mas é o nosso fechamento, né, Aninha? Não vou nem falar nada, não. O fechamento, como diria a Bruna no nosso grupo, bota pinto, né? Ai, que delícia! Bota pinto. E salvou o Bortoleto também. O Bortoleto fez uma volta que tava lá em 15º, nessa veio o Berman, passou a volta dele, jogou o Bortoleto pra 16º e depois a volta do Berman foi cancelada. Então, aí que tá, esse ponto que veio o caos, né? Porque se olhar a imagem, a gente não achou a imagem do Berman passando na bandeira vermelha, né? Cara, então, teve uma imagem que passou na F1 TV, na F1 Live, né? Na F1 TV, da onboard do Berman, tá? Que mostra que quando ele tá chegando na linha que fecha a volta, o painel da esquerda dele tá piscando vermelho. Só que eu acho que quando você tá olhando pra ali, você vê o vermelho do semáforo, né, lá em cima, aí você foca ali. Mas tem uma placa piscando vermelho do lado esquerdo. Tá no onboard do Berman mesmo. E aí, tanto é que na F1 TV, quando eles voltaram, eles colocaram essa coisa, eles falaram assim, pô, tá aqui. Eu acho que tá certo sim. Tinha que deletar. Mas é uma questão de fração de segundos, de quando aquilo ali começa a piscar e quando ele passa na linha. Pois é. Foi por isso que demorou. Porque foi tudo muito rápido, muito demorou. Em cima, muito rápido, assim. E assim, eu vi muita gente reclamando da demora, mas eu não reclamo da demora. Não, tá certíssimo. Pelo amor de Deus, finalmente fizeram uma coisa certa nessa vida. É porque o álbum, coitado, apanhou nessa aí, né, recente. Pois é. Ah, demorou pra não devolver. Tudo bem, cara, mas eles tinham que olhar, podia ter devolvido. Pode ser que eles tivessem achado alguma coisa, alguma prova contundente de que sim, ele passou antes. Eu acho que eles tinham mais coisas que indicavam que ele passou depois do que antes, mesmo sendo uma situação assim de realmente milésimos de segundo. E também teve o power play do Jonathan Whitley e do Bortoleto, né, da Sauber, que foi cavada. Quando falaram assim, vai dar, porque eles só podem liberar os carros pra fila quando a FIA dá quantos minutos vai demorar pra voltar. Então, quando deu esse aviso, né, de que, vai voltar em sei lá quantos minutos, nem lembro quando era, assim que saiu o aviso, a Sauber liberou o Bortoleto. E aí o Bortoleto foi o primeiro da fila. Aí, meu irmão, pra FIA virar e falar, não vai ser ele, vai
aparecer o Berman e fazer a Sauber ir lá buscar o carro, eles não iam fazer. E escola Red Bull de gerenciamento, totalmente. Não iam fazer. Ele que foi o cara da Red Bull nessas coisas, nessas tecnicalidades todas aí, né? Por muitos anos. Total. Aí o Bortoledo mandou um confia no pai, que nem ele tinha mandado no outro, né? Que ele passou na bandeira amarela, eu acho. Ele ultrapassou na bandeira amarela e não pode ultrapassar, isso foi num treino. E aí ele botou um confia, meu irmão, lá pros comissários pra falar, ó, são 2 postos muito perto um do outro, quando eu ultrapassei, o posto que tava na minha frente já tava com bandeira verde. E aí, pra eles provarem que o posto atrás dele tava com bandeira amarela quando ele ultrapassou? Não consegue. Não consegue, né? Aí foi o confia no pai dele, 2 vezes. Mas aí chegamos no Q2, hein, Aninha? Aí chegamos no Q2. E a Ferrari deu vexame total e completo. Mas além do vexame da Ferrari, ainda teve a puta sacada da Aston Martin. Que no final quase terminou com uma pole do Russell, tá? Foi por muito pouco. Sim. Na verdade foi porque ele começou a volta dele muito colado no Sainz. E aí ele perdeu tempo. Se não, a pole era dele. Foi exatamente o que ele perdeu ali naquele início da volta. De estar colado com outro carro, né? Foi exatamente o que ele perdeu, senão a pole era dele. A Aston simplesmente botou os 2 carros no pneu médio. E os 2 carros fizeram voltas incríveis de classificação no Q2 e tiraram as 2 Ferraris. E quando chegou no Q3, fizeram a mesma coisa. Botaram o pneu amarelo e conseguiram, foi P6, P7, não foi? Ou foi P5, P6, uma coisa assim. P5, P8. Então, eles conseguiram uma classificação muito, muito boa, assim, do tipo que a Aston não estava fazendo esse ano. A Aston não estava conseguindo classificar esse ano. Não estava conseguindo entregar nada, aliás, né, esse ano. E eles conseguiram uma ótima classificação, porque eles foram com os pneus médios. Fodeu eles na corrida? Fodeu eles na corrida. Mas, eles classificaram muito bem por causa disso. E o Russell conseguiu o 3º lugar também assim. Colocou o pneu médio e quase que levou a pole. Então vamos pro Ferraricast, porque, olha, tá complexo. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferraricast. A classificação da Ferrari foi realmente desastrosa. O carro da Ferrari não classifica. Ponto. Esse carro não classifica. Aí chega na corrida e o Leclerc tava batendo volta a volta com o Piastri, cara. Mas o lance da Ferrari tá uma parada assim que eu vi o pessoal comentando, que a Ferrari, ela demora pra entender o pneu novo. Independente do pneu novo. Isso que fode ela. Não acho que foi esse o caso. Até porque a Ferrari é a equipe que mais testa com a Pirelli. Então isso não faz sentido. Não é isso. A Ferrari tem um problema na suspensão do carro, tá? E aí eu vou resumir mais ou menos um áudio que eu mandei pra galera do nosso grupo de apoiadores, olha só, explicando um pouquinho a questão da Ferrari, porque o Vasseur tá sendo muito criticado, né, e a equipe toda de engenharia da Ferrari tá sendo muito criticada, com razão, as críticas não deixam de ter razão, mas quando você pega a timeline de contratação na Fórmula 1, não é uma coisa tão simples, não é saiu de um lugar e entrou no outro, não é só 20 dias de aviso prévio, CLT. Nesse tipo de ambiente competitivo, para essa galera técnica sair de uma equipe para outra, tem o que eles chamam de gardening leave, que é um tempo que a galera precisa ficar fora, né? E isso é verificado entre uma equipe e outra, para você não levar, você vai levar informações, você vai levar conhecimentos, mas é para você não levar nada muito recente, né, de uma equipe para outra. E aí, o que aconteceu com a Ferrari foi o seguinte, e eu quero fazer isso também como um ponto de diferença entre o Binotto e o Vasseur, tá? O Binotto, quando entrou como diretor técnico e depois virou team principal, né? Chefe de equipe, ele já tinha a equipe que ele queria. Era a equipe dele que tava lá. Foi a equipe que ele montou, inclusive, né? Porque ele assumiu o team principal, ele já era diretor técnico. Então, a equipe era a dele. Então, ele não fazer funcionar em 5 anos, 22 o carro até que foi bom, mas aí o restante inteiro degringolou, e ele teve outras questões, como a do motor também, né? A galera esquece que em 2019 o motor foi feito pela equipe do Binotto, e o Binotto é o cara que sabe de motor.
Então, aquele motor que foi super problemático, enfim, e o motor de 2020, que foi um motor ruim, foram feitos pela equipe do Binotto. Então, não foi só 2022 ali, né? Pesou muita coisa. E a equipe era dele. O Vasseur entra em 23 com a equipe do Binotto. Então, começa dali a fazer o movimento de contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite. Isso em 2023. Dali, você bota 1 ano, 6 meses, dependendo da pessoa, 1 ano e 6 meses de garden leave, de tempo fora, até as pessoas entrarem. Isso bota as pessoas entrando na Ferrari início, algumas meados de 2024, outras, como foi o diretor técnico, que é o Lacq Serra, outubro de 2024. O cara que fez o carro de 2025, ele trabalhou, o projeto do carro de 2025 já está sendo trabalhado no início do ano, tá? Para começar, assim, os primeiros 6 meses você já tem pelo menos um outline ali do projeto. Esses caras estão trabalhando no ano seguinte, já no início do ano. Quem trabalhou o carro da Ferrari no início de 2024, quem fez o carro da Ferrari até metade de 2024 e entregou praticamente pronto pro Lacq Serra, foi o Cardilli, Enrico Cardilli, que saiu da Ferrari e foi para Aston Martin, e a Ferrari não fez força nenhuma para segurar ele, que isso fique muito claro. Então, o carro de 2025 ainda foi feito por um cara que era herança do Binotto. Então, ainda não foi feito pela equipe toda do Vasseur. Eu diria que agora, em 2025, a equipe de engenharia tem mais a cara do Vasseur do que tinha ainda pro carro de 2024. Eles recuperaram muito bem nos 6 meses, né, do segundo semestre do ano passado, e agora o trabalho é para tentar recuperar alguma coisa, salvar alguma coisa desse ano antes de focar de vez em 2026. Quando o Lacq Serra entrou, ele entrou para olhar 2026, ele não estava olhando o carro de 2025, ele está olhando agora, quando eles identificaram que existe um problema na suspensão traseira do carro. Então é muito complexo a gente ficar no modo troca treinador o tempo todo, que nem a gente faz no futebol, né? Quando a gente tem uma quantidade abissal de pessoas trabalhando no projeto, né? E tem uma rotatividade muito grande nas equipes. Não tem ninguém parado, tá todo mundo contratando. E qualquer um que ele contrate hoje só vai chegar e só vai entrar daqui a 6 meses, 1 ano. Então não vai resolver o problema, né? Agora, dito isso, agora eu vou falar da classificação. Foi um desastre, foi um grande desastre. Nenhum dos dois conseguiu fazer nada com aquele carro. O Leclerc coloca o carro num setup um pouco mais arisco do que o Lewis, e aí ele consegue extrair um pouquinho mais do carro do que o Lewis por causa disso, mas em compensação, o carro fica super imprevisível. E o Lewis colocando o carro um pouquinho mais neutro, o carro não vira. Mas isso só acontece na classificação, com o carro vazio. Não entendo por quê. Deve estar desbalanceado o tanque, deve estar mais para um lado que para o outro. Não sabemos, não sabemos. Disse que é essa questão da suspensão traseira. Aí, na corrida, a gente vê uma largada incrível do Leclerc, que pulou de P11 para P9 na largada. O Hamilton perdeu posição na largada, mas ele estava de pneus duros, né? Então... Tomou apavoro do Bortoleto, tem que falar isso aqui. Tomou um leve apavoro do Bortoleto. Ele foi ultrapassado pelo Antonelli. De novo. E passou a primeira parte da corrida todinha atrás do Antonelli. Ele não conseguiu ultrapassar o Antonelli. Aí quando eu vejo as coisas dele mesmo falando que foi a melhor corrida dele da Ferrari, eu fui falando, meu amor, você teve a sprint da China, que você ganhou, sabe? Eu acho que nem conta esse sprint, né? Não foi a sua melhor corrida com a Ferrari, né? Você deu uma sorte do caralho com o safety car, com o virtual e com o real. Mas não foi sua melhor corrida com a Ferrari. Eu acho que ele sim deu um passo à frente de entender o carro e de conseguir, principalmente com os pneus médios, gerenciar melhor. Mas todo o stint dele de pneu duro foi bem mediano. Agora, quando trocou pro médio, aí o cara apareceu. Aí o cara apareceu de novo, aí a gente viu uns brilhos ali que remontam a Lewis Hamilton de fato. Aí foi legal. Ele sentiu o cheiro de sangue de novo, talvez seja por isso que ele falou que foi a melhor corrida dele. Pode ser. Todo o azar que o Leclerc teve com o safety car, porque, retomando a corrida do Leclerc, ele ficou preso num trem de DRS, parou cedo por causa disso, deu um undercut em 6 carros, e aí a galera que tava na frente dele começou a parar e voltar atrás dele, então foi Russell, foi Piastri, foi Sainz, teve mais gente. Agora eu não vou lembrar, mas teve mais gente. Foi todo mundo parando e voltando atrás dele. Ele deu um undercut em 6 carros. Foi uma puta de uma estratégia. Ele, o momento que deu o Virtual Safety Car, foi o momento em que ele conseguiu sair do tráfego. Ele tinha ultrapassado, eu não lembro agora se foi uma Aston, alguma coisa assim. E ele tava chegando no Lewis. E deu o Virtual Safety Car no momento em que ele tava com ar limpo de novo. Então ia ser o momento que ele ia conseguir pegar ritmo de novo pra chegar na galera da frente. Ele tava virando o mesmo tempo ou mais rápido que o
o Norris, que estava em segundo. Então, foi muito mal localizado esse Virtual Safety Car. Agora, pro Lewis foi ótimo, porque o Virtual Safety Car bateu bem na hora que ele ia ter que parar mesmo. Então, ele ganhou tempo. Ele ganhou tempo, o Antonelli ganhou tempo, que eles param, perdem menos tempo ali e voltam mais próximos da galera que estava na frente. O Leclerc, por exemplo, para de novo e bota um pneu novo. Então, ele tem que remar todo o grid de novo, né? Todo o trabalho que ele tinha feito, ele fez de novo. Depois do Virtual Safety Car, entendeu? E aí, quando ele tava chegando de novo, que ele estava chegando no Lewis, né? De novo, deu o Safety Car. Que aquele grito maravilhoso dele. Ele ficou muito puto. E com razão. Na hora que ele tá, cara, tô no ritmo, não sei o quê. E assim, era óbvio que a Ferrari ia ter que fazer um jogo de equipe ali e deixar o Leclerc passar o Hamilton pelo simples fato de que o Leclerc tava com o pneu duro, que ia durar muito mais. O pneu do Hamilton ia morrer. Então, o Hamilton ia ter que gerenciar pneu e o Leclerc tinha que gerenciar menos. Então ia ter que rolar ali alguma discussão, alguma coisa, porque não fazia sentido o Lewis ficar na frente, não tendo o safety car, tá? É disso que eu tô falando. Quando dá o safety car, acabou, porque assim, o Leclerc não tinha mais pneu médio novo, não tinha mais pneu duro novo, tinha um pneu macio novo, né? E aí eram 17 voltas até o final. Ele até pediu macio, né? Ele pediu, começa a discussão com o Brian, né? Porque ele falou assim, cara, a gente tem um macio novo. Não, mas é o macio, não vai até o final. Ele, não, cara, vai ser melhor do que esse aqui, porque esse aqui tá muito ruim pra eu relargar, né? A galera vai estar com pneu novo e eu vou estar com um pneu duro de 20 voltas. Não vai dar certo isso. E eles ficam discutindo, o Brian ainda joga a carta de que, não, mas o Lewis falou que não vai parar. O Leclerc basicamente falou, foda-se o Lewis, tá? Nesse momento. Falou, eu não tô interessado, olha pro nosso. Eu não quero saber o que o Lewis tá fazendo. A gente precisa ver o que a gente tá fazendo com a gente. Esse pneu tá muito ruim pra relargar. Narrador, realmente foi muito ruim pra relargar. E aí, quando ele finalmente consegue convencer a Ferrari, não, box, quando ele olha, o Lewis entra. E aí eles estavam muito próximos, não ia dar pra fazer double stack, ele ia ficar preso atrás do Lewis, ia perder mais tempo ainda. E aí que o pneu ia ser um perigo, porque aonde ele estava, ele parando e voltando, ele ia relargar, ok, não ia perder posições, ou ia perder uma posição, ele não ia ter que atacar muito. Agora, se ele volta perdendo mais posições, aí o pneu vermelho ia ser arriscado mesmo, porque aí ele ia ter que forçar pra ultrapassar, né? Então foi aí que ele se ferrou, porque como a Ferrari demorou muito pra decidir se o Lewis parava, se o Charles parava, ficaram os dois naquela coisa de não para, eles ficaram muito próximos. Sim. E aí quando o Charles viu que o Lewis tinha acabado de entrar, ele falou, não dá. Aí ele não entrou e falou, não vou entrar porque eu vou ficar preso atrás do Lewis, vou perder muito tempo. Agora me diz quantos carros tem atrás de mim que estão com pneu novo pra eu ver qual vai ser a merda que vai dar. E mesmo assim, ele segurou bem, viu? A Ferrari foi muito conservadora em mandar ele devolver a posição pro Albon. Isso, teve esse lance que eu queria trazer aqui, porque na verdade o Albon se fudeu, né? Porque assim... O Albon se fudeu. Até na hora que aconteceu na prova, eu joguei lá no grupo lá que o Leclerc foi totalmente Max Verstappen nessa curva, assim. Só que ele tava certo, segundo a regra que os próprios pilotos estabeleceram de que se tá com a metade pra frente do Apex, cara, já era. Então o Albon se ferrou nisso aí. Só que assim, ele vai lá e tipo... Ele é ultrapassado, e aí eu deixei totalmente estável pro Hamilton ultrapassar. Só que por que ele devolveu depois? É porque a Ferrari que foi cagona, não foi? Foi, porque a FIA tava investigando, tava under investigation. E a Ferrari ficou com medo de tomar os 5 segundos, porque ia perder muito mais posições do que se entregasse só a posição pro Alex. Mas é aí que eu coloco o dilema, assim. Vamos colocar que o Leclerc tivesse errado. Tô colocando se ele tivesse errado, não tô falando que ele está errado. Se ele tivesse errado, ele devolver a posição pro Albon, não resolveria o problema, porque foi outro lance, né? Não foi aquele lance. Não, na verdade é o correto, né? Porque assim, ele jogou o Alex pra fora e logo depois o Hamilton passa os dois. Sim, mas o negócio é que o prejuízo do Albon já veio, entendeu? Isso que eu tô falando. Sim, mas assim, o Lewis não tem nada a ver com isso. A questão ali que eles vão olhar vai ser Leclerc e Albon. Se o Lewis deu a volta nos dois, o Lewis poderia ter dado a volta nos dois independentemente de ter ido pra fora. Não ia. Mas assim, outra questão. Agora, entre o Leclerc e o Albon, se fosse considerado que o Leclerc errou, que era o medo da Ferrari, devolvendo a posição evitava a punição, que foi o que aconteceu com que o Verstappen não fez naquela com o Piastri, que ele tomou os 5 segundos porque ele não devolveu a posição.
No caso do Leclerc não ia ser nem 5, ia ser 10. Porque o padrão é 10. E deveria ser 10 ou mais, dependendo do ponto, porque vamos colocar assim, o erro dele beneficiou a própria equipe dele. Nem falaram uma coisa sem volta, entendeu? O Hamilton foi embora ali, então como é que você vai punir a Ferrari? Você acaba, ou, talvez até qualificando ali a punição do Leclerc, isso que eu tava falando. Mas enfim, não foi isso que aconteceu porque tava certo. Sim. Eu olhei e falei assim, aí quando as pessoas do entendem, quando eu falo ele e o Verstappen são farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Eles são doidos, os dois são malucos. É que o Leclerc é mais educado fora do carro, né? Mas assim, em disputa de posição, os dois são doidos. Doidinho. Ninguém bate bem ali, não. Ali eu acho que ele deu uma aula de defesa também, né? Em outras curvas, né? Em outros ataques do álbum, ele deu uma aula de defesa de posição também. Porque ele segurou pra cacete, né? E tava segurando ali. Depois da confusão, ele tava segurando. Sim, não, né? ele defendeu muito bem ali aquele final. Eu não sei se ele segurava até o final, porque tava realmente muito complexo. Mas que ele deu uma aula de defesa de posição ali, ele deu. E a outra treta aí que as pessoas estão falando muito e tal, não sei o quê, foi a questão de que ele pediu pro Lewis dar o DRS depois que o Lewis passou. E o Lewis, que a Ferrari nem passou essa informação pro Lewis, tá? Diga-se de passagem, antes de tudo, eu tava com aquele transcritor, né, automático, com os dois rádios. A Ferrari não passou esta informação pro Lewis, que o Leclerc tinha pedido, tá? Então, o Lewis tá completamente eximido de qualquer culpa, porque ele nem ficou sabendo desse pedido. E a Ferrari não passou essa informação, porque logo que o Lewis passou o Charles, ele de fato já estava chegando, ele começou a remar bem para chegar no Piastri. Eu não achava que ele ia chegar, tá? De verdade, eu não achava. Eu acho, pensando na equipe, na estratégia da equipe de fazer mais pontos, o correto teria sido ele passar e dar o DRS. Mas é aquilo, tu tá com um pneu mais rápido, tá com um pneu mais novo. Tu passa e tu vê o cheiro do sangue. Não dava pra equipe virar pra ele depois que ele já tinha aberto 1,5 e tava chegando, virar pra ele e falar, não volta aí e dá o DRS pro Charles, entendeu? É realmente complexo. Isso deveria ter sido dito lá quando ele tava chegando no Charles, quando eles viram que esse rolê ia ter, assim, 4 voltas pro final, não ia dar pra ele chegar no Piastri, já era pra ter falado pra ele, vai passar o Charles, dá o DRS pra ele. Não. Porque não vai dar tempo de você chegar no Piastri. Isso era um negócio pra ter sido avisado antes. Não quando ele tá com o cheiro de sangue na cara dele, entendeu? Você falou isso, eu lembrei de outro momento que não tem a ver com a Ferrari, mas foi engraçado também que na volta safety car, né, o Lando tava atrás do Oscar. Ele vira e fala assim, ô McLaren, não sei se vocês perceberam, mas o pneu do Oscar tá muito desgastado. Será que não vale a pena a gente trocar de posição? Faltou só ele falando, eu. Aham. Mas pelo menos ele conseguiu passar dessa vez, né? Dessa vez ele passou. O Oscar deve ter dado uma facilitadinha, vai. Porque também o Oscar sabia que ele não ia ter chance nenhuma de chegar no Verstappen e talvez o Norris com pneus novos conseguiria, né? Então, isso também existe um bom senso ali do piloto que tá na frente quando tá numa situação dessa. O Leclerc já tava assim, teve algum momento da trocação de áudio lá, depois que passou o tempo e o Leclerc não conseguiu entrar, que o próprio Leclerc falou assim, cara, é falar pro Lewis descer o pau, porque de repente ele tem chance de ganhar essa porra. Não falou com essas palavras porque ele é muito mais educado do que eu. E também se ele falasse, o Sulaim mordia ele. Mas ele chegou uma hora que ele falou assim, não, o Lewis tem chance de ganhar, porque ele tava com pneu novo e a Ferrari tava com um ritmo muito bom de corrida, isso era um fato. Então, ele já tava preparado pra, assim que fosse possível, assim que o Lewis chegasse nele, ele não ia nem pensar 2 vezes de deixar o Lewis passar. Já tava, assim, a Ferrari não precisou nem falar, chamou bom senso, entendeu? Falando em bom senso, Aninha, é o que faltou pra uma galera aí na internet com o nosso querido menino Durra, né? Gente, vamos sair de uma coisa que irrita pra outra coisa que irrita. Uma página dessas de meme fez uma foto fake como se fosse o Mick Durham, pai do Jack Durham e multicampeão de MotoGP, dando uma zoada no Colapinto. Foi fake, foi essa página de fake. Várias pessoas começaram a compartilhar como se fosse verdade. E daí, uma galera foi ameaçar a família do Durham. Tipo, mandar a mensagem ameaçando matar e ameaçando a família dele. Que foi o pai dele que, teoricamente, teria feito esse post maldoso, né, contra o Colapinto. A ponto de
o Durham ter que fazer um post, ele, na rede social dele, falando, olha, isso aqui é fake. Eu tô recebendo eu tô recebendo ameaças contra a minha família, gente. Isso aqui é fake. Meu pai nunca postou isso. O post do meu pai tinha sido esse aqui. Aí ele bota lá que foi uma artezinha até da própria Fórmula 1 com as posições finais do Durham nas corridas. Que ele postou logo depois do anúncio, assim. Foi bem claro aquilo ali. Ele postou porque o filho dele tinha sido retirado da equipe de uma forma grotesca, né? Sim. E aí depois ele até pede desculpa porque ele falou que fãs argentinos que tinham feito a arte, e não, o fake, né, e não foi, quando ele descobriu qual foi a página de verdade que fez, ele postou, ele falou, olha, não foram fãs argentinos, foram esses... A galera que fez arte foi essa aqui, mas foram fãs argentinos sim que vieram me ameaçar. E parece que a própria mídia argentina compartilhou como se fosse verdade também, sabe? Quando eu falei lá atrás, não, você tá sendo muito maldoso, Dani. Assim, não, nem todo argentino, mas sempre argentino. É isso que me deixa puto, entendeu? É muito, muito, muito escroto, cara. Quer dizer, o cara já perdeu a posição dele na equipe de uma forma absolutamente maldosa, da forma super escrota, e ainda tem que ficar ainda é ameaçado. A galera perdeu... Cara, a internet é realmente um lugar que as pessoas, elas perdem a noção completamente. É assustador. Enfim, eu corroboro com o que você fala, assim. E eu acho, assim, que agora, cara, não sei do que ele vira na carreira e tal, assim, um caminho pra ele seguir. Mas a ver, né, que esse Colapinto aí também já chegou no Colamuro, né, essa semana. Assim, fez uma corrida discreta pra ok, né? Não foi nada demais assim, mas ele já deu um prejuízo, né? Até o momento eles trocaram 6 por meia dúzia, tá? Eu também acho isso desde antes, sabe? Sempre achei. Cara, Colapinto nunca tanquei, sabe? Pode ser que agora ele vira o gênio, que vira o novo Fangio da Argentina e tudo mais e tal assim, mas ele me parece, até agora, muito mais mídia do que piloto mesmo, sabe? Eu vejo muito mais coisa no Berman, por exemplo, do que nele. Sim, nossa, muito mais. Eu acho ele mediano, ponto. É isso. Tão mediano quanto o Durham. E tô começando a tomar um rancinho por causa da torcida, que é absolutamente sem noção. Mas eu sei que eu não posso falar muito, por quê? Porque a torcida brasileira também sabe ser. Sim. Então, na hora que começar a dar merda pro Bortoleto, como já está começando, vamos falar aqui que a Sauber tá cagando muito pau no Borboleto. Eu tenho que falar uma coisa antes de continuar isso aqui, que o Bortoleto esse fim de semana tava colocando o Hülkenberg pra mamar, né? Tava. Esse fim de semana ele falou, a pista que eu gosto, tudo mais assim, e tava fazendo bonito, cara. Esse fim de semana quem não via valor no que ele tava fazendo, tipo, até a Sauber estragar tudo, com o carro que ele tinha, nossa, ele mandou bem demais, sabe? Até que... Cara, a Sauber parou ele 3 vezes. E até agora eu não entendi. Eu honestamente não entendi. E eu queria muito saber, assim, qual é o planejamento que eles têm pro Gabriel, sabe? Porque não é a primeira corrida que eles erram. Estratégia. Gabriel teve corridas ruins, sim, dele. Já teve. É um rookie, ele vai ter altos e baixos, como todos eles. Essa corrida, por exemplo, do Antonelli foi fraquíssima. Nossa, a criançada deve ter feito bullying, né? Que levou da escola lá pra... Foi fraco, foi bem fraco. Mas em compensação, acho que foi Miami, que ele foi muito bem. Então, assim, isso é normal num rookie, né? Altos e baixos. Mas o Bortoleto, parece que a equipe tá jogando contra ele. E nessa parte eu que falar isso não, cara, porque foi muito bizarro quanto esse fim de semana. Foi porque, muito assim, bizarro. A gente sempre fala das onboards, né? Eu vi pouco da onboard esse fim de semana porque eu tinha esquecido a senha do meu F1 TV e eu tava com preguiça de vir aqui. Poxa. Não, é que eu vi em outro, não vi no meu quarto, eu vi na sala. E eu tava com preguiça de vir pra... Uhum. É corrida de manhã, gente. Uhum. Eu vi só um pedacinho pelo celular. E diferente das outras vezes, não parecia que o Bortoleto tava fazendo exercício dirigindo o carro, sabe? Não, tava um pouquinho mais estável. Ele tava estável. mais fluido, ele tava mais confortável. Vi claramente ele tava confiante e tudo mais. Você até brincou com o repórter lá da Band, lá, que nem sei o nome daquele coitado lá. Mas, enfim. Cara, ele tava bem. Não é que a gente tá falando aqui de Pacheco, nem a gente falou, ele deu pressão no Hamilton com aquele carro, entendeu? Pois então, e aí vai, tipo, não, mas aí a galera deu undercut, vamos parar ele por causa do undercut. Mano, do jeito que ele ia, ele conseguia fazer. Não fala que ele chega até metade da prova igual o Max, por exemplo, mas vamos colocar na questão do imponderável. Ele conseguia ir até o primeiro VSC, por exemplo, sabe? Fácil ele conseguir levar o carro até no primeiro VSC. E isso ia mudar totalmente o perfil da corrida pra ele. Mas enfim, aí vai o cara faz uma terceira parada pra colocar o pneu da primeira, velho. Que tá jogando o F1 25, o que essa galera tá aprontando? Assim, é o Rueda que tá lá, né? É o Iñaki Rueda, né? Que fez uma caralhada de merda na Ferrari. Então, nada me surpreende vindo do Iñaki Rueda. Não se esqueçam disso. E tem galera do Binotto lá, né? Não confio
Não confio nos cachos e naqueles óculos. Mas ninguém confia, não. Não confio. Mas cabe ao Gabs seguir, cara, porque se ele tiver outro... Ele foi muito melhor que o Colapinto, por exemplo, tá? Vocês querem ouvir isso da gente? Tá aí. Ele mostrou muito mais que o Colapinto, assim, ele foi muito fodido pela estratégia, mas assim, de lutar e tal, ele foi muito melhor que o Colapinto. E o Colapinto claramente é um carro melhor que o dele. Sim, a Alpine tem um carro decente. Agora entram mais pistas que ele conhece, né? A fase europeia. Ele deve... Cara, ele tem que achar uma pista boa pra ele ali, pra ele acertar a mão. E, por favor, uma corrida sem muitos eventos. Tipo Espanha. Espanha é uma pista que ele gosta muito. Mas a Espanha tem ultrapassagem, aí que é o problema. Mas ele gosta muito da Espanha. Sim. Vamos ver, vai que Mônaco. Milagre de Mônaco. Porque vai estar frio o tempo. Não vai chover, parece que não tá chuvoso, mas tá frio. Porque não vai ter Milagre de Mônaco da Ferrari. Isso é um fato. Nunca se sabe. Pista de classificação com a Ferrari não rola. Nossa, 17 graus na sexta-feira. A Mercedes vai fazer 1-2. É isso que eu ia falar. Quem vai bem vai ser Mercedes. O Tonelli vai ter a primeira vitória dele. Quem vai bem vai ser Mercedes. Sábado 19, máxima, e domingo 23, máxima. Não chove, teoricamente, mas tá bem nublado na sexta e no domingo. Não chove, mas tá bem frio. Podia cair uma chuvinha no sábado. No sábado que tá mais sol, né? Enfim. E pior que não dá nem falar que dá pra cair uma chuva no domingo, porque cai chuva no domingo, eles não vão fazer 2 paradas na chuva, né? Não, mas aí eu acho que é obrigatório ter 2 paradas. Então, mas assim, vai contar qualquer parada que eles façam pra trocar pneu, né? Então, pra trocar pneu pra pneu de chuva, então... Pois é. Vamos pro nosso melhor, pior decepção. Meu melhor é o Max, porque ele se rejeita a não estar na disputa do campeonato. Vou colocar ali, tipo, sei lá, uns 15 pilotos ali não conseguem fazer isso se tivesse a condição dele, entendeu? E é mais um traço que a gente fala da genialidade do cara, assim. Você não pode dar espaço pra ele, você não pode dar uma chance pra ele, que ele vai estar lá na hora de aproveitar a chance. Então, é mais um fim de semana de Max Verstappen, sendo Max Verstappen no bom sentido da coisa. Então, por isso que eu coloco ele como melhor. Pior, sem sombra de dúvidas, a estratégia da Sauber, ou a falta de, né, visto que a gente já falou aqui. A falta de. E decepção é a argentinaiada do Colapinto fazendo bullying com o Durham. Assim, não vai acontecer, mas seria muito divertido se o Colapinto tivesse mais 4 corridas deploráveis e a galera começasse: e o Durham, Briatore? E o Durham, Briatore? Não vai voltar depois de 5 corridas, Briatore? Ai, queria, viu? Queria. Como o contrato do Colapinto é de 5 corridas, né? Quem sabe? Meu melhor eu vou dividir entre Verstappen e Leclerc. Porque eu acho que o Verstappen foi muito bem, mas ele foi muito também ajudado pelo safety car. Pelo safety car não, pelo virtual. O virtual foi o que mais ajudou ele, né? Mas, de fato, assim, principalmente o início da corrida, a largada dele foi excepcional. Excepcional. Ele achou um ritmo e ele manteve esse ritmo. Gestão de corrida que ele tá careca de fazer. Então, realmente, foi um ótimo final de semana dele. Mas eu vou colocar o Leclerc também. Sim, tem o meu viés. Mas porque acabou ficando muito escondido, assim, que ele escalou o pelotão 2 vezes, entendeu? Por causa do safety car, do VSC e do safety car, que assim, não há controle nenhum do que se pode fazer. Talvez sem o virtual safety car, só com o safety car do final, no safety car do final, as coisas teriam sido um pouco diferentes. Eu acho que o safety car virtual foi muito pior, assim, pra ele. Mas esses 2 momentos estragaram o que foi uma corrida dele muito boa. Muito boa. Ele não demorava 2 voltas pra ultrapassar ninguém, sabe? Ele tava sangue nos olhos, faca nos dentes, vambora, né? E foi uma puta de uma corrida e acabou sendo escondida aí pelas questões do safety car. Uma pena. Pior, Sauber. Voto com o relator. Não faço ideia do que eles estavam fazendo com o Gabriel. E minha decepção, voto com o relator no bullying com o Durham, mas eu tinha colocado aqui, então eu vou seguir. Mercedes. Eu achei que a Mercedes fosse ter um pouco mais de ritmo de corrida e não teve. O Russell foi quem fez ali o trem de DRS que desencadeou o início das paradas, né? Lá na volta 10. E o Antonelli tava muito mal. O Antonelli não conseguiu render. Então eu acho que a Mercedes simplesmente não mostrou ritmo de corrida. Teve uma boa classificação com o Russell, porque a do Antonelli foi muito ruim também. Esse final de semana realmente não foi um bom final de semana para o Antonelli. Vamos torcer para outra corrida da Itália ser melhor para ele, né? Monza. Mas ritmo de corrida, nem ele, nem Russell conseguiram com a Mercedes esse final de semana. Um apontamento que eu queria falar aqui, Aninha, a tentativa de assassinato do Tsunoda em certa parte da prova com o Sainz. Não sei o que esses dois estão arrumando, que toda hora eles se encontram. So, box.
chega por hoje, que ainda tem Mônaco esse final de semana. Talvez seja uma corrida que eu vou ver de modo culposo, sem intenção de assistir. Apesar de eu amar Mônaco, eu tô com muito medo do que a Ferrari vai fazer. Eu queria, na verdade, era ignorar Mônaco 2025 e assistir 2024 de novo. Você vai fazer isso mais cedo ou mais tarde? Porque eu tô cagando de medo porque que a Ferrari vai fazer. Estou. Mas é isso aí. Pra gente terminar, vamos agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, porque sem eles, nós não estaríamos aqui. Aos nossos apoiadores Monza. Muito obrigado. E aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Thaís Costa, Márcio Ferreira, Felipe Sueiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Alex Camargo, Viviane Rocha, Bruna Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo e Eric Andriolo. Muitíssimo obrigada, galera. Sem vocês, não estaríamos aqui. Pra quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, no Instagram e no Blue Sky. Também estamos em podcastboxboxbox no YouTube. E o nosso e-mail e chave do Pix é podcastboxboxbox@gmail.com. Não se esqueçam também de avaliar a gente no seu reprodutor de áudio da melhor forma possível para que o nosso engajamento cresça e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso, chuchuzinho, que a gente entrega para vocês toda semana. Beleza? Beleza. É isso aí, Mônaco, né? Mônaco. Beijos, galera, e box. Box.